Hoje no Cartório Contemporâneo, conversamos com a doutora Samara Leda sobre a advocacia extrajudicial. Veja as palestras do 14º Fórum de Integração Jurídica. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Vamos conhecer um pouco da advocacia extrajudicial, como atuar na área, o tipo de trabalho que pode ser feito e muito mais. Para isso, trouxemos a doutora Samara Leda, especialista em direito disciplinar, notarial e registral. Ex-assessora do Conselho Nacional de Justiça, foi coordenadora do Departamento Jurídico da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Atua há mais de 10 anos perante o CNJ e tribunais superiores com direito disciplinar, notarial e registral. Tudo bem, doutora Samara? Obrigada, Duda. Boa tarde. É uma imensa satisfação poder participar desse programa. Me sinto muito honrada, sobretudo pela missão do programa. Como disse o nosso presidente da CNR da Anoreg Brasil, o programa tem a missão de diminuir a distância entre o cidadão e os cartórios. Então, é um grande privilégio poder contribuir com a sociedade. Doutora Samara, a advocacia extrajudicial é uma possibilidade de atuação que vem ganhando importância no Brasil e atraindo muitos advogados, sobretudo pela rapidez que ela proporciona tanto para o profissional quanto para os seus clientes. Nos explica o que é advocacia extrajudicial. Como disse o nosso presidente, Dr. Rogério Portugal Bacelar, esse programa ele tem a missão de diminuir a distância entre a sociedade, entre o cidadão e os cartórios. A advocacia, respondendo agora a sua pergunta, a advocacia extrajudicial é aquela que é prestada nos cartórios. Então, aqueles processos que antes tramitavam por anos na esfera judicial podem ser resolvidos agora em dias ou até mesmo em horas em um cartório, né? Com um serviço menos oneroso, resguardado aí pela segurança jurídica de solução de conflitos. O ministro Luiz Roberto Barroso, por ocasião de uma das palestras que ele deu para a CNR e para a Anoreg Brasil, ele disse que é preciso desjudicializar a vida brasileira. E nós, Duda, a gente tem, o advogado tem essa missão, porque é o advogado que negocia com o cliente. Então, é importante que o advogado leve ao conhecimento do seu cliente que o mesmo serviço que antes era apenas prestado no âmbito do Poder Judiciário, hoje ele também é prestado pelos cartórios de uma forma muito mais célere e segura. Como atuar na advocacia extrajudicial? Duda, hoje a gente tem um leque de serviços que podem ser, que são prestados pelos cartórios, né? Então, nós temos aí hoje o divórcio, nós temos a separação, nós temos a união estável, nós temos o usucapião extrajudicial, que veio aí com a reforma do Código de Processo Civil. Então, os advogados, eles atualmente têm um leque muito grande de serviços que podem ser prestados pelos cartórios, né? Basta que, é claro, que esses mesmos serviços podem ser prestados também pelo Poder Judiciário, mas não é demais repetir a importância do advogado de levar ao conhecimento do seu cliente a celeridade com que o serviço é prestado no cartório, a segurança, né? Então, eu no início da minha carreira, no início da carreira a gente pega tudo, né? Então, eu peguei um inventário que ele durou mais de uma década. Então, o inventário hoje, às vezes, você pode resolver em um mês, no máximo 2 meses, num cartório. Então, eu tenho certeza que o cliente, ao tomar conhecimento disso, com certeza ele vai preferir resolver ali num cartório. Doutora Samara, tendo em vista que a senhora é advogada atuante, como enxerga a importância de estimular os estudos para aprofundar o conhecimento sobre o foro extrajudicial? Duda, o foro extrajudicial, na verdade, ele não é muito conhecido na comunidade jurídica, né? Nós, na faculdade, a gente não aprende
a solucionar conflitos. Na verdade, a gente aprende a litigar. E assim, embora os cartórios ofereçam atualmente aí um leque de funções, essas atribuições, por vezes, não são conhecidas de grande parte dos advogados. Então, são poucos os que conhecem os serviços. Então, eu penso que seja de suma importância que as faculdades invistam em disciplinas sobre direito notarial e registral, buscando aí o fortalecimento do serviço extrajudicial, que somente ocorrerá se houver esse investimento. Então, esses serviços vêm se tornando parceiros do Poder Judiciário a fim de solucionar os conflitos. E logo, esse trabalho precisa ser conhecido pela comunidade jurídica. E eu penso que isso vai se dar no berço, no nascedouro, que são as universidades. Doutora, ao longo desses 10 anos que a senhora atuou no CNJ, como avalia a relação com os cartórios? Na sua opinião, houve uma abertura maior para a busca de soluções extrajudiciais? Os cartórios brasileiros, eles evoluíram junto com o Conselho Nacional de Justiça, que foi instalado em 2005. Então, o Conselho, ciente aí da importância dessa prestação de serviço para a população brasileira e da necessidade de profissionalizar o atendimento, o CNJ começou a reorganizar o sistema cartorial. Logo no primeiro ano, já em 2005, ele já começou a investir nisso. Então, os cartórios atualmente, em razão da atuação do CNJ, possuem uma uniformização. Além de possuir uma padronização, eles também passaram a ser informatizados, o que faz com que esses serviços hoje, eles sejam de excelência. E mais, para além disso, houve também a ampliação das atribuições das serventias, né? O que impacta aí positivamente na vida do cidadão. Qual a importância do CNJ para os cartórios? Como eu disse anteriormente, o CNJ ele desempenha aí esse papel crucial na regulação e fiscalização dos cartórios, né, Duda? Então, seja através da Corregedoria Nacional, seja através dos seus outros órgãos, o CNJ assegura que as atividades notariais e de registro sejam realizadas com eficiência e em conformidade com a legislação. Isso garante que os serviços prestados pelos cartórios sejam confiáveis e que os cidadãos tenham segurança jurídica em suas transações. Doutora Samara, toda a sua experiência culminou no seu livro Regimento Interno do CNJ Comentado. Nos fale um pouco sobre ele. Como surgiu o interesse e a necessidade de escrever sobre esse tema? Duda, o Conselho Nacional de Justiça, ele é muito jovem, né? Ele atingiu a maioridade no ano passado. Então, é pouco material que a gente tem disponível no mercado. Então, os regimentos, não só do CNJ, como de qualquer tribunal, de outros órgãos, ele é de suma importância para a atuação do advogado. Então, o advogado tem que conhecer o regimento interno. Então, o livro foi escrito por mim e por mais duas autoras. Todas nós fomos assessoras no Conselho Nacional de Justiça e foi coordenado pela doutora Maria Tereza Willy Gomes, que também foi conselheira no CNJ. Então, a partir da nossa experiência, a gente decidiu comentar o regimento interno. Então, a gente buscou, sobretudo, abordar em cada comentário temas atuais e de importância para o Conselho. Então, é uma ferramenta super importante tanto para os advogados que atuam perante o Conselho, como para os notários, registradores, magistrados, que possuem aí suas funções regulamentadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, o CNJ exerce também, além dessa regulamentação, o CNJ ainda exerce a função correcional sobre essas funções, né? Do magistrado, do notário e do registrador. Então, o livro, no meu ponto de vista, ele além de ser inédito, ele é um diferencial para esse público. Como avalia a importância do trabalho promovido pelos cartórios extrajudiciais em prol da população e da desjudicialização?
Duda, a sociedade tem sido diretamente e positivamente beneficiada, né? Principalmente pela confiança aí nos serviços prestados pelos cartórios, aliada à eficiência e à segurança, como eu mencionei no início da nossa conversa. Então, os cartórios, eles têm se tornado parceiro mesmo do Poder Judiciário, sobretudo na busca de soluções mais simples e eficientes para solucionar os conflitos. Então, eu penso que os cartórios, eles devem assumir mais funções e, com isso, vai ser possível desafogar o Poder Judiciário, que, como eu disse anteriormente, e também como já mencionou por diversas vezes o ministro Luiz Roberto Barroso em suas palestras, o Poder Judiciário ele não aguenta mais uma demanda que continue crescendo cada vez mais. Então, é de suma importância esse trabalho que os cartórios vêm fazendo em prol da sociedade. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? Mais uma vez, Duda, como disse aí o nosso presidente, Dr. Rogério Portugal Bacelar, essa iniciativa, ela busca, sobretudo, diminuir a distância entre a sociedade e os cartórios, né? E eu acompanho o programa de perto já há algum tempo e vejo o impacto super positivo que o programa tem tido na sociedade. Então, essa iniciativa da CNR permite que o cidadão conheça mais sobre o funcionamento dos cartórios, sobre a sua importância. O cidadão precisa saber que lá uma demanda ela é resolvida de uma forma mais célere, mais eficiente. Então, o cidadão precisa conhecer a excelência desses serviços, né? Então, é uma iniciativa louvável e extremamente relevante. Eu me sinto muito honrada de poder contribuir com esse programa e, sobretudo, com a sociedade. Muito obrigado, doutora Samara. Seja muito bem-vinda ao Cartório Contemporâneo. Eu estou muito agradecida, quero reiterar meus agradecimentos pela forma como vocês conduziram tudo. Quero também agradecer ao nosso presidente, Dr. Rogério Portugal Bacelar, e toda a sua equipe, nas pessoas da doutora Fernanda e da doutora Jaqueline. Muito obrigada. No dia 9 de agosto, em Brasília, ocorreu o 14º Fórum de Integração Jurídica, promovido pela Enor, CNR e a Noreg Brasil. A segunda palestra teve como tema a necessidade do registro público no mercado de carbono no Brasil, com a presença especial da doutora Raquel Dodge, a doutora Maria Tereza Willy Gomes, doutor Richard Torciano, doutora Patrícia Ferraz, doutora Daniela Madeira. E colocar o ponto que a gente vai entrar agora do crédito de carbono, que dentro do CNJ nós temos a resolução número 550, que modificou recentemente a resolução 400, em relação à compensação dos créditos de carbono dentro do Poder Judiciário. Nós estamos iniciando agora com os inventários de carbono, bem primário ainda, alguns tribunais estão um pouco mais avançados, outros menos avançados, para a gente tentar reduzir e compensar as emissões de gases de efeito estufa. E isso é muito importante que a gente dê esse primeiro passo dentro do Poder Legislativo, Poder Judiciário, juntamente com os registradores e notários aqui presente. Como eu não tenho a fala aqui, na verdade eu estou mediando para ouvir, curiosa para ouvir todos os nossos palestrantes de hoje, eu queria cumprimentar a doutora Raquel Dodge pela presença, é sempre um orgulho tê-la conosco nesses eventos, a doutora Maria Tereza Willy, que eu tenho o privilégio de estar hoje em dia com a pasta em que ela comandou, o Dr. Richard Torciano, que sempre me informa de todas as novidades relativas ao crédito de carbono. A doutora Patrícia também, com quem eu tive a oportunidade de estar em outros painéis. Eu vou começar com a doutora Raquel Dodge, que tem a palavra. Eu queria começar dizendo que é preciso ter bem uma compreensão de onde a questão do mercado de carbono se insere no Brasil e no mundo. Porque há uma confusão jurídica, uma confusão semântica, não é à toa.
E esta confusão não serve muito à defesa dos interesses nacionais, na minha visão. Quando a gente fala de mercado de carbono e fala de proteção climática, a gente nota que a lei está dedicada a usar ferramentas de proteção ambiental. Mas, não raro, a proteção do ambiente conflita com a proteção do clima. E dou 2 exemplos bem práticos. Quando a União, por exemplo, autoriza manejo florestal ou concessão florestal, ela está focada na proteção do ambiente. Mas o manejo e a concessão florestal, não raro, autoriza extração de madeira para revenda com futuro replantio. Ocorre que a questão do carbono é uma questão mais imediata. O manejo autoriza corte de mogno para plantio, talvez de mogno mesmo, que só vai ser uma árvore grande e estocar a mesma quantidade de carbono daqui a 50 anos. Esta técnica de proteção ambiental, ela não protege o clima. Na verdade, ela destrói a condição climática e, não só isso, o compromisso climático que o Brasil e vários países do mundo fizeram, que é a de ter a temperatura do planeta correspondente a, no máximo, 1,5 graus acima da temperatura que havia no início da era industrial, e isso até o ano de 2030. Então, o compromisso climático do mundo é ter a temperatura do planeta no ano de 2030 a 1,5 graus acima da temperatura que havia quando começou a Revolução Industrial na Era Moderna. Isto é por uma razão muito simples. Quando estamos falando de clima, nós estamos falando de 2 coisas. E esse é o foco que precisamos ter na legislação e nas práticas para que a gente consiga atingir esse objetivo do ano de 2030. Quando nós estamos falando de clima, a gente está falando de emissão de gases de efeito estufa e sequestro de carbono. São essas 2 coisas. Bill Gates recentemente escreveu um livro no qual ele começa a dizer, Bill Gates é um grande empresário, responsável por emissão de gases de efeito estufa, e ele diz 2 coisas. Para proteger o clima, nós precisamos de 2 números. Um é 52 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. É o volume de gases emitidos no ano de 2021, quando ele escreveu o livro. 0 é o número que nós precisamos ter de redução. Então, é um desafio enorme e é preciso ter essa clareza, porque muitas vezes a solução legal ou a solução contratada no nível internacional não vai interessar a proteção do clima, embora interesse a proteção do ambiente. Feita essa primeira distinção, eu acho que é importante situar por que esse assunto interessa aos cartórios. Eu acho que é porque, presidente Bacelar, os cartórios brasileiros oferecem uma infraestrutura e uma solução, porque tem um tipo de atribuição que pode ser muito importante para que a gente consiga estruturar no Brasil e disseminar do Brasil para o mundo uma solução de proteção climática que hoje ainda não temos. A solução que temos interessa para o mundo e não, sobretudo, os países do primeiro mundo e muito pouco para o Brasil. E vou dizer exatamente por quê. Os países de primeiro mundo emitem muitos gases de efeito estufa e sequestram pouco carbono. Quem sequestra carbono? Quem, por exemplo, adota práticas ESG. As indústrias estão fazendo isso, o CNJ está interessado em fazer isso. Mas isso dá conta de uma parte do problema, isso diminui a emissão dos gases, diminui o volume de carbono na atmosfera. O sequestro é muito importante para quem tem riqueza climática. Em nenhum país do mundo tem o volume de riqueza climática que o Brasil tem. E aqui é uma outra distinção que eu gostaria de fazer. Eu não estou falando de riqueza ambiental. Eu estou falando da riqueza climática, aquela capaz de sequestrar carbono. Quem tem um território com essa vastidão, uma floresta desse tamanho, um mar territorial que sequestra carbono na sua água com as suas algas, mangues do Amapá até Santa Catarina,
que sequestra carbono, 6 biomas que sequestram carbono, e uma população com uma mentalidade de proteger o clima. Se a gente pensar que esse modelo interessa muito para o modelo existente de proteção de carbono, interessa muito para os países de primeiro mundo, a gente vai estar querendo cuidar da seguinte equação. Eles emitem muito gases de efeito estufa, têm indústrias poderosas e produzem um PIB muito elevado. Mas compensam isso com os países que têm floresta, e por isso eles precisam vir aqui fazer a compensação no mercado de carbono, no qual nós não entramos. O mercado de carbono que existe no mundo hoje é um mercado feito para ser negociado títulos cujos portadores são os países do primeiro mundo. Onde entram os cartórios? Nós precisamos transformar a nossa riqueza climática em títulos negociáveis em um mercado de carbono. Os cartórios brasileiros fazem isso quando fazem um registro imobiliário. Eles registram a terra e emitem um título, e o que a gente negocia no mercado imobiliário é o título, porque o título dá uma segurança sobre aquela terra. Hoje nós temos, por exemplo, uma extensão de cerrado, Amazônia, mangue, não titulada. A ausência dessa titulação significa que nós temos uma riqueza que não vai ao mercado. Como ela tem ido? Por mecanismos pactuados por tratados e convenções internacionais, sobretudo num mecanismo chamado Rede Mais, que faz com que projetos aprovados naquele ambiente e negociados via contratual sejam negociados nesse mercado. Quem conhece o teor desse contrato? Quem o titula? Não são os cartórios brasileiros, não são empresas nacionais em geral. São certificadoras internacionais que têm a base de dados do volume do que está sendo contratado e negociado, o que significa que a nossa riqueza climática não está sendo transparente, auditada e regulada e controlada soberanamente pelo Brasil. Onde os cartórios entram? Se oferecerem a possibilidade de utilizar uma infraestrutura que existe em todos os municípios brasileiros e, portanto, há uma estrutura com jurisdição sobre cada pedacinho do território brasileiro onde existe uma riqueza climática. E providenciarmos mecanismos de titulação dessa riqueza para constituirmos aquilo que eu chamo de o mercado brasileiro de carbono, que é um mercado já autorizado por lei, mas não instituído. Autorizado, inclusive, por mais de uma lei, mas não instituído. Enquanto nós não titularmos a nossa riqueza, e essa riqueza transformada em títulos auditáveis pelo Conselho Nacional de Justiça, pelos corregedores dos tribunais de justiça de cada estado, e negociáveis no mercado de carbono, nós ficaremos refém de uma lógica que hoje está instituída e que favorece os países de primeiro mundo, que é a seguinte: eles emitem gases de efeito estufa, considerando que uma grande parte da riqueza climática brasileira não vai ser mesmo titulada e nem vai ser remunerada. Por quê? Porque o Brasil instituiu na Constituição e na lei as reservas legais. As reservas legais são hoje um conjunto de riqueza climática que já está precificado no mercado de carbono mundial. Em que perspectiva? Na perspectiva de que ninguém pode desmatá-la. E, portanto, ninguém pode cortar a árvore que sequestra o carbono. Se isso já está bloqueado de negociação ou de exploração financeira pela lei brasileira, isso já está precificado no mercado internacional. Então, esses países já sabem um volume de gases de efeito estufa que eles automaticamente compensam com essa riqueza não titulada. Nós precisamos, no meu entendimento, titular essa riqueza para produzir alguns resultados que, no curto prazo, acho muito importantes. O primeiro é remunerar
os donos dessa riqueza. Quem compra terra hoje na Amazônia Legal tem que reservar 80% dessa área como área de reserva legal, não negociado, mas ele comprou 100% dessa terra. E, ao não ter essa remuneração, ele não tem incentivo de proteção do clima, embora tenha incentivos de proteção ambiental. Ele faz manejo florestal, corta parte da floresta, vende a madeira e promete replantar. Nem sempre faz, mas promete. Cria um mercado, inclusive, de grilagem e de falta de controle de onde está sendo feito o manejo. Em geral, os titulares de manejo cortam árvores de terras indígenas e esquentam isso de alguma forma para vender essa madeira num mercado lícito. Mas se houver uma titulação dessa riqueza climática, o titular desses 80% de reserva legal na área da Amazônia, ou 30% no Cerrado, ou 20% no Sul, ele vai ter interesse em manter a floresta em pé. Porque, tendo a floresta em pé, ele tem uma riqueza que tem valor de mercado, um mercado no qual ele entra e negocia o preço que ele quiser. E isso hoje não acontece. Então, nós precisamos encontrar, na minha visão, uma solução jurídica que não obedeça a esse sistema de regime de leis hoje instalado no Brasil, que é do tipo colonial. No mercado climático hoje, usa-se a expressão, nós fazemos contratos de prestação de serviços ambientais. Quem tem a riqueza climática presta um serviço ambiental, ao invés de ser remunerado na sua riqueza, se tivesse um título. Então, eu acho que a lógica está toda invertida, ela não favorece o detentor da riqueza climática. Acho que, inclusive, é preciso a gente utilizar juridicamente expressões, categorias jurídicas que distinguam a proteção climática da proteção ambiental, para que a gente saiba exatamente do que estamos falando, e construirmos esses mecanismos de incentivos a manter a floresta em pé, os biomas preservados, porque isso pode ser remunerado se obtivermos a titulação adequada. Com isso, eu acredito que haverá um grande impulso para a regularização fundiária, né? É um impulso indireto, porque aqueles que detêm essa riqueza pretenderão obter essa regularização fundiária. Haverá, acho que, a criação de um mercado, sobretudo na área da Amazônia Legal, que possa competir em escala aos 5 grandes mercados lá instalados hoje, segundo os estudos do IPEA e do próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que são mercados ilícitos, né? A extração irregular de madeira, a grilagem de terras, o mercado de ouro, o tráfico internacional de drogas, são mercados que produzem grande riqueza hoje na área da Amazônia, mas eu acho que o mercado de carbono pode competir em escala, numa proporção que coloque toda a população e todo o país no curso de fazer a regularização fundiária e obter remuneração climática em torno dessa riqueza. Então, são essas algumas ideias iniciais que eu gostaria de trazer nesse ambiente, mas, sobretudo, louvando a possibilidade de que os cartórios sejam o grande elemento-chave de uma solução como essa que estou propondo. Por quê? Porque estão todos capilarizados, sabem como fazer registros e emitir títulos, podem fazer isso com segurança jurídica, e se o fizerem em larga escala e com velocidade, nós teremos uma base de dados transparente, auditável, e que trará segurança jurídica para esse mercado, coisa que hoje não existe. É isso. Muito obrigada. Eu quero fazer uma saudação muito especial à prezadíssima e querida conselheira, a doutora Daniela Madeira, a doutora Raquel Dodge, que fez uma explanação brilhante sobre o tema, a doutora Patrícia,
registradora de imóveis de São Paulo, que conhece profundamente esse tema. Já estivemos juntas algumas vezes, conversando e sempre prospectando o que pode ser. E o Dr. Richard, né, que tem também um conhecimento muito grande nessa área. Eu faço aqui um agradecimento muito carinhoso, especial ao Dr. Rogério Bacelar e a Fernanda, e na pessoa dos dois eu peço vênia para saudar todos e todas. O Dr. Bacelar e a Fernanda têm aberto um espaço muito importante para esse tema, que é um tema do futuro, e é um tema muito promissor para notários e registradores, porque o grande problema que nós temos hoje de crédito de carbono no Brasil, um deles, e são muitos, é a falta de certificação. Mas eu não falo de certificação privada, eu falo de certificação que seja reconhecida por registradores públicos e com fé pública. É isso que nós ainda não temos, é isso que precisamos ter. Porque sem a presença dos registradores de imóveis, o mercado de carbono no Brasil nunca atingirá 2 requisitos essenciais previstos no Acordo de Paris: contabilidade robusta e segurança jurídica. Enquanto não forem preenchidos esses requisitos, nós não teremos um mercado de carbono no Brasil. O Brasil é um país, como foi dito aqui pela doutora Raquel, riquíssimo em crédito de carbono, riquíssimo se houver a titulação adequada. E quando eu falo do crédito de carbono, eu falo em título, incorpóreo, intangível e transacionável. O crédito de carbono ou o carbono, eu não pego o carbono. É diferente da plantação de soja, de milho, de trigo, que você leva esse produto rural, pesa, madeira, sabe o que tem e vende. Aqui não. Aqui está vendendo ar para a China. Literalmente, está vendendo ar para a China. Por quê? Porque nós estamos fazendo proteção climática, nós estamos tendo que proteger o ar que respiramos sem aumentar a temperatura da terra, e esse bem ele é incorpóreo e intangível. Porque quando eu tenho a árvore ela estoca carbono, e você vê pelos elos dessa madeira quantos anos tem essa árvore e quanto ela estocou de madeira. E para cada árvore tem um cálculo diferente. Quando eu olho quanto tem de carbono estocado no solo, ou na agricultura, ou nos manguezais, ou nas plantas oceânicas. Se eu estou falando de carbono azul, de carbono verde, tudo isso tem uma métrica que é transformada em toneladas de CO2 equivalente. O que acontece hoje no Brasil? Você pega uma certificadora internacional, e com todo respeito, não estou desmerecendo nenhuma delas, ela diz assim: nessa área, Sérgio, georreferenciada da Arimateia, tem 500 toneladas de carbono. Ótimo, não estou duvidando que tem as 500 toneladas. Só que essas 500 toneladas estão em cima de uma zona de fronteira. Elas estão em cima de uma terra indígena. Ou elas estão em cima de uma terra grilada. Então, esse é que é o grande problema, Jordã. E aí, o que acontece? Os registradores de imóveis têm um papel essencial. A começar pelo primeiro ponto, que é o primeiro ponto, Richard, que vem pela regularização fundiária, que vem lá de Matopiba. Quando eu olho para o Richard, eu lembro de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E quando eu vejo aqui a presença da doutora Isis, que é juíza, né, auxiliar da Corregedoria do CNJ, conselheira Daniela, eu me lembro de uma sigla. E essa sigla é IR. De onde veio isso? Inventário Estatístico do Registro Imobiliário. Quando deu um problema seríssimo, que foi o problema na Bahia, e o problema era registral, né? Eu era conselheira à época, pedi vista de um processo no plenário em que se havia entendido que aquela questão estava judicializada. Então, essa questão não deveria estar afeta ao CNJ. Eu pedi vista, analisei, devolvi e falei: a questão é do CNJ. A questão é do CNJ por quê? Porque teve erro na matrícula. Erro na matrícula porque uma corregedora, às vésperas da aposentadoria, mandou fazer lá uma averbação, alguma coisa, e aquela terra, que era a terra de um borracheiro, que ele tinha comprado trocando por cabeças de reses, doutor Rogério, cabeças de animais, se transformou numa área que era 7 vezes o tamanho de Salvador ou 7 vezes o tamanho de Brasília, mais ou menos isso. Foi esse ato. E aí eu levei a proposta de voto, depois de analisar toda a matrícula, entendendo onde estava o erro e por que estava o erro, propondo, então, que o plenário anulasse esse ato administrativo, e foi anulado.
e logo depois foi deflagrado a operação, que foi a Operação Faroeste, que até hoje ainda tem várias etapas. Mas ela decorre desse ponto, e a partir desse ponto foi instaurado um procedimento no CNJ, que, né, conduzia esse procedimento, e falei muito com os corregedores da Bahia, os 2 corregedores da capital e do interior, e aí a doutora Isis foi designada para acompanhar isso pela corregedoria. E eu falei, por onde é que a gente começa? A gente começa exatamente por tudo que foi dito aqui hoje de regularização fundiária. Você tem que começar. Quais são os municípios onde isso ocorreu? Município X e Y. O Juan também ajudou muito, a equipe toda, enfim, aí foi uma união de esforço. Começa por aqui. Como é que a gente faz? Vamos fazer um inventário. Assim como a gente faz o inventário de emissões de gases de efeito estufa para saber qual é a poluição, assim como eu faço um inventário quando alguém morre, vou, né, reunir todos os bens, como eu faço um inventário de remoção para saber quanto estoca de carbono, vou fazer um inventário estatístico, e eu preciso ter a estatística do registro imobiliário para saber desde a primeira matrícula, a segunda matrícula, a terceira matrícula, a quarta matrícula, até que a gente saiba, olha, está aqui, pronto, isso aqui está correto, essa linha está correta. Essa outra linha não está correta, isso aqui é do Tocantins, isso aqui é uma matrícula não sei de onde, não sei de onde. E aí você vai organizando o quê? O mapa do registro imobiliário de cada município. Aí vem o que a Arimateia traz aqui com muita propriedade nesse projeto. A solução para o crédito carbono está no município. No mapa do município, fazendo o inventário estatístico do registro imobiliário, fazendo o georreferenciamento dos imóveis rurais e imóveis urbanos, que acho que no futuro vai acontecer, olhando com muita cautela o risco que os cartorários estão correndo, como, por exemplo, eu soube essa semana, e eu não conheço mais a fundo o tema, mas até quero entender melhor esse tema, que o cartorário de registro de imóveis de Porto Seguro, na Bahia, perdeu a delegação. Isso tem a ver com um processo de regularização urbana. Foi fazer a regularização urbana e ali tinha uma área que era uma área rural, e essa área rural aqui meio que se mistura com a urbana, com a rural, não tem georreferenciamento, vira aquela coisa meio né, uma interrogação, não sei exatamente o que é. Não vi, eu só ouvi por algumas notícias. Mas é um risco, que aí também os cartorários ficam com medo de fazer isso. Então, o que está errado? Então, eu acho que da mesma forma que foi feito o IR, Inventário Estatístico do Registro Imobiliário, eu acho que esse é o ponto 1, Sérgio, para tudo que precisa ser feito em termos de registro de imóveis. Eu vou puxando o fio, como a exposição que foi feita do Pará, né? Belíssima exposição feita do estado do Pará. Puxa o fio, pega a primeira matrícula, pega a segunda, pega a terceira, pega a quarta, faz o inventário, Rogério, de tudo que tem ali. Quando o registro de imóveis conseguir chegar nesse patamar por município, e quando for possível o georreferenciamento desses imóveis, para que não tenha sobreposição, eu não tenho a menor dúvida que a melhor base de dados pública, de registros públicos, será do registro de imóveis. E aí, Fernando, o que acontece? Quando se fala em mercado de crédito de carbono, não é um contrato de gaveta feito por alguém, né, alguma empresa que emite gás de efeito estufa, no exterior, lá na Alemanha, não sei aonde, que quer comprar crédito de carbono do Brasil, compra porque uma certificadora internacional diz que aqui tem 500 toneladas, faz um contrato de gaveta, quando você vai descobrir aquilo é greenwashing. Por quê? Porque essa área verde aqui está em cima de terra grilada na Bahia, terra grilada no Pará, terra grilada não sei aonde, não tem documento. E quem vai ter que dar essa segurança jurídica para não ter dupla contagem? Os registradores de imóveis. Então, me parece que é uma visão de futuro, sim, o crédito carbono florestal, estou me referindo aqui a florestal, manguezais, Estou me referindo também ao crédito carbono de energia, e aí entre os cartórios de títulos e documentos, que também é relevantíssimo, e outros cartórios, enfim. Eu vislumbro um cenário muito positivo e vejo no centro disso, Rainei, no coração disso tudo, a presença dos cartórios. Mas os cartórios também não fazem nada sozinhos. Por quê? Além da mobilização do Estado, do município, disso, daquilo, me parece que nós ainda temos que tocar o coração dos proprietários rurais. E como fazer isso para os pequenos proprietários rurais? Eu acho que a ideia é muito singela.
E já estamos, inclusive, com o estatuto já minutado disso. O proprietário rural precisa saber que ele tem o direito a esse crédito de carbono. Isso é uma escalada. Eu preciso conversar com ele. Talvez eu não consiga dar a ele o documento agora, posso dar daqui 6 meses, 1 ano, mas ele precisa entender a metodologia do passo a passo de onde procurar, onde buscar, onde ter essa informação. Então, a gente está pensando aqui numa alternativa, que falei recentemente num encontro aqui para tempo esgotado, no encontro que discutia, e vejo isso com muita propriedade, e acho que essa iniciativa tem que vir do sul do país, onde o cooperativismo é muito forte. O que aconteceu no Rio Grande do Sul não aconteceu por acaso, mudanças climáticas, etc. e tal. E conversei, inclusive, com a secretária da Fazenda lá do Rio Grande do Sul, por conta desse encontro, que reunia lá 3 mil prefeitos, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que nós precisamos criar, e até demos um nome a isso, tenho conversado muito com a Raquel sobre isso, né, modelando, pensando e vendo soluções. COP Clima, Cooperativa do Clima, para fazer projetos de crédito de carbono para pequenos proprietários rurais. Começando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde o cooperativismo é forte. Dizer para o proprietário bem simples assim, em vez de você entregar soja na cooperativa, você vai entregar carbono na cooperativa. Ele não vai entender nada, mas daqui a pouco, para ele, a cooperativa, entregar soja na cooperativa tem uma lógica muito fácil de explicar. Você vai entregar o carbono. Como? Aí vai ter que explicar isso. E acho que os registradores de imóveis são um papel, no caso do carbono florestal, né, Fernanda, a gente tem dialogado muito, essenciais. Então, acreditando muito na condução do Rogério Bacelar aí à frente da Noreg, o papel da UNR também, né? Eu acho que todos aí, depois títulos, documentos para energia, esse mercado do crédito de carbono é algo que os cartórios precisam realmente estar no coração dessa discussão da segurança jurídica e o CNJ, né, dando a regulação necessária. Muito obrigado. Para não perder muito tempo, eu passo agora a palavra para o Dr. Richard Tossiano. Cumprimentar imensamente o Dr. Bacelar, Fernanda, pela oportunidade e por colocar o país onde nós devemos estar na discussão com os registradores sobre esse tema, que é um tema muito caro em nível global, e nós ainda temos que dar muitos passos. Agradecer também aqui, cumprimentar a desembargadora Maísa, o Dr. Wellington, a doutora Liz Rezende, né, os veteranos do Fórum Fundiário dos Corregedores, que a doutora Tiziane estava aqui, outros juízes, ONR, a Noreg, IRIB, enfim, Sérgio Dávila, o amigo Arimateia e outros, por trazer esse tema, a relevância desse tema, para a nossa discussão, né? O primeiro ponto a registrar é que o Fórum Fundiário dos Corregedores Gerais de Justiça, na última edição, aprovou na carta do Fórum, né, e saiu como enunciado da carta do Fórum Fundiário dos Corregedores, né, a sugestão, a proposta para que os registros de imóveis tenham, né, em sua matrícula ali, averbado os projetos de crédito de carbono, ou que os projetos de crédito de carbono sejam levados a registro. Então, já é um passo importante dado pelo Fórum Nacional Fundiário dos Corregedores Gerais de Justiça. E o outro ponto é que o INCRA reconheça em sua base de dados, especialmente no CIGEF, que é a base de dados de informações geoespaciais, os projetos de carbono que ali existem e dê uma categoria específica para esses projetos de carbono, para as áreas que estão desenvolvendo projetos de carbono na Amazônia brasileira, né? Especialmente o projeto de RED, que é projeto de proteção da floresta, não é? E por que isso? Porque quem quer agir na má-fé e no ambiente de debilidade fundiária que nós temos em parte da Amazônia, que é um território de 502 milhões de hectares, ainda com 50 milhões de hectares de terras públicas remanescentes, 30 milhões de habitantes, então não há um vazio demográfico ali, há uma ocupação, né, e ainda uma debilidade dentro do sistema de administração e governança de terras. Aqueles que querem agir na má-fé, às vezes operam com a chamada moderna grilagem virtual, utilizando ferramentas públicas, inclusive, para buscar operar essa grilagem, com alguns instrumentos cadastrais, oficiais, inclusive, não é? Como o Cadastro Ambiental Rural,
O próprio CIGEF, que deve, sob meu ponto de vista, doutora Raquel Dodge, demais, doutora Daniela, passar por auditorias permanentes. Nós temos identificado dentro da base de dados do CIGEF, informações georreferenciadas de imóveis que foram objeto de grilagem de terras. O cidadão é obrigado a declarar uma matrícula ali em geral, não em geral, mas por vezes se identifica uma matrícula lá que não é coerente com os dados que estão no registro de imóveis, e não necessariamente esse georreferenciamento é averbado lá, ele leva a registro, mas ele tem uma potente ferramenta ali sobre o imóvel que ele está pretendendo se apropriar. E esse tema, ele é muito caro e aqui nos traz uma necessidade de reflexão que nós fizemos ali no ano de 2009, e creio eu que de 2009 a 2014 nós tivemos iniciativas importantes de integrar a agenda fundiária com a agenda ambiental. Não é possível pensar na agenda do clima, proteção da floresta, mercado de carbono, seja o mercado voluntário, mercado regulado, mercado jurisdicional, projeto de RED na Amazônia, se nós desconectarmos a agenda fundiária da agenda ambiental de proteção do clima. Nós tivemos um dos maiores erros no país, há quase 20 anos, quando, na criação do Cadastro Ambiental Rural, a partir da aprovação do Código Florestal, se decidiu que aquele cadastro era um cadastro relacionado às informações de caráter ambiental e não deveria se conectar com os dados de caráter fundiário aqui no país. O Brasil já tinha uma base de dados georreferenciada com quase 100 milhões de hectares de terras, hoje cerca de 300 milhões de hectares de terras georreferenciados, certificados, sem precisão posicional, e essa seria a base de onde os projetos de carbono, especialmente na Amazônia, estariam mais protegidos. Mas o discurso e a discussão na época, e nós participamos de diversas discussões ministeriais, o Ministério Público Federal ajudou muito nesse debate na época, de que se tratava de um cadastro de meio ambiente, não era um cadastro fundiário. Ora, o meio ambiente e a floresta estão sobre o quê? O solo representa o quê? É um imóvel, é uma propriedade. Todo imóvel rural no Brasil é obrigado a ter um cadastro pelo Estatuto da Terra, no SNCR, que é o sistema do INCRA. Todo imóvel rural é obrigado a ter o seu perímetro georreferenciado, no caso de compra, venda, remembramento, desmembramento, como está lá na Lei 10.267 de 2001, que criou o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Então, o cidadão que vai fazer um CAR sobre um imóvel, esse imóvel obrigatoriamente tem que ter um cadastro, por que não utilizar a informação georreferenciada de onde o cidadão credenciado no INCRA foi lá em campo fazer esse georreferenciamento, trouxe a informação, era apenas usar essa base de dados como a base do Cadastro Ambiental Rural e trazer ali dentro os elementos de interesse ambiental para que a gente tivesse as informações do CAR. Mas, enfim, passamos e nós estamos de novo vivendo um momento importante e tenso, diria que o momento mais tenso do mercado de carbono brasileiro, desde o protocolo de Quioto, porque a dinâmica do mercado de terras no Brasil, década de 90, se avançando para a região do Mato Piba, ela gerou uma consequência positiva do ponto de vista do desenvolvimento econômico em várias regiões ali, cresceu muito a exploração agrícola e o potencial agrícola daquelas regiões cresceu de forma gigantesca. E hoje nós temos o que diziam que era a última fronteira agrícola do Brasil, Mato Piba, e nós participamos, doutora Raquel, da pesquisa de delimitação daquela região na época. Agora tem uma nova, outra fronteira agrícola que é chamada a Macro, que envolve aí Amazonas, sul do Amazonas especialmente, Rondônia e Acre. E quando se avança a dinâmica do mercado, essa dinâmica do mercado ali na região tem duas perspectivas. Uma que é a expansão da fronteira agrícola de fato, e uma outra hoje que é o mercado verde. É o mercado verde. E é aí que reside a importância gigantesca dos registradores de imóveis. E eu sempre digo, e não vou cansar de dizer, nós temos um capital intelectual embarcado gigantesco e capilarizado no país junto a vocês, registradores. E vocês têm um papel fundamental para equilibrar essa situação que nós estamos vivendo nesse momento no mercado internacional de carbono e para reduzir essa tensão que nós estamos vivendo. Por que nós estamos vivendo essa tensão? Primeiro que há alguns meses atrás nós tivemos uma grande matéria no jornal The Guardian questionando, e aqui tem dois elementos que são um mantra que nós precisamos tratar quando trouxer o mercado de carbono para a baila, que é reputação e integridade. Reputação e integridade. Esse foi o objeto da grande matéria do The Guardian, questionando que
conselheira Maria Tereza trouxe com relação aos créditos de carbono que nós tínhamos aqui no Brasil, questionando o Verra, que é a maior certificadora de crédito de carbono no mundo, né? Naturalmente, o Verra tensionou para restringir mais, né, e trazer elementos ali de compliance mais próximo para registrar esses créditos de carbono. Logo depois, agora recentemente, nós tivemos um outro problema, para encerrando aqui, que terminou meu tempo, que atingiu, né, em investigação, chamado Rei do Carbono no Brasil, e aí teve uma consequência para empresas desenvolvedoras de carbono. E qual é o problema relacionado ali? O que está na origem e o que nós estamos tratando aqui hoje? Reputação e integridade, especialmente voltada no que diz respeito à estrutura fundiária na região que, infelizmente, ainda a gente tem, né, uma maior incidência de vulnerabilidade fundiária. Então, para encaminhamento, né, o que nós precisamos nesse mercado, de fato, dar visibilidade, transparência, garantia, capacitação cada vez mais a todos os registradores, inclusive as empresas, né, desenvolvedoras de carbono aqui no Brasil, para que saibam com profundidade o que é uma cadeia dominial no Brasil, o que é a história da ocupação territorial no Brasil, o que é a história da titulação de terras no Brasil e o que é a história da legislação brasileira e das legislações estaduais sobre titulação de terras no Brasil. Porque o que eu vejo semanalmente é pessoas chegando falando está tudo ok com a minha terra, está tudo legítimo, mas ele não conhece a legislação do Estado que determinava a titulação da terra naquela época, não é? E para encerrar, de fato, duas atenções, doutora Daniela, rápido, que eu acho importante no que diz respeito ao papel dos registradores. Nós estamos vivendo um ambiente chamado Green Labbing também, que é um processo de apropriação a partir do capital internacional sobre terras para explorar o mercado verde. E nós temos uma legislação aqui, que é a Lei 5709, que impõe um limite para a compra de terras por estrangeiros no Brasil. Então, observar esse tema e observar a cadeia dominial daquilo que é objeto de projeto de carbono, seja ele qual for, regulado, voluntário, jurisdicional. Muitíssimo obrigado, desculpa o tempo. E esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, você pode nos encontrar no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo semana que vem na TV Justiça. Até lá!